comentei no meu textinho do Facebook, multa, ela aparece porque a gente fez uma transgressão. Então, a lei, ela deve ser cumprida. Então, o que eu vou revelar aqui hoje são coisas que tem na lei que a gente tende a não prestar atenção. Por exemplo, todo mundo sabe que estacionar em fila dupla, dirigir com o celular no ouvido, conduzir depois de ingerir bebida alcoólica, ceder limite de velocidade, tudo é conduta ilegal no trânsito. Mas tem outros hábitos que são comuns no volante que também podem resultar em penalidades e remoção do veículo. E aí eu vou fazer uma lista dessas práticas que são bem corriqueiras. Então, por exemplo, manusear ou digitar no celular. Já bem difundido que se a gente for flagrado por um agente de trânsito com o celular no ouvido, a gente vai levar multa, né? Num caso, é uma multa de R$ 130,16 por infração média, mais 4 pontos na carteira, conforme o inciso 6º do artigo 252 do Código Brasileiro. Porém, não se sabe também que o condutor, se ele for flagrado simplesmente manuseando o celular, digitando uma mensagem no volante, a multa é ainda maior, porque a atitude é considerada infração gravíssima. E a penalidade agora vai para 293,47 e 7 pontos no prontuário. O artigo 252 do Código Brasileiro, num parágrafo único, proíbe o motorista de mexer no celular enquanto dirige. Então, fazer selfie, enviar mensagem de texto, postar em rede social, que é um hábito bem perigoso, inclusive a terceira maior causa de acidente de trânsito. Está perdendo para dirigir embriagado e aquele misto ultrapassagem com velocidade acima do limite. Então, só segurar o celular não pode. Simplesmente segurar o celular é proibido. Outra coisa que a gente vê bastante, comer e beber conduzindo o veículo. Também caracteriza uma infração média, com multa de R$ 130,16. O artigo 252 proíbe dirigir com apenas uma das mãos ao volante, exceto se tu for sinalizar uma manobra para os demais motoristas ou mudar de marcha. Quem tem o costume de comer enquanto dirige corre o risco de ser multado, então também. O estranho, Baixo, é que para sinalizar uma manobra, a gente tem que dirigir com uma mão só, né? E ainda coloca o braço para fora do veículo, que é uma outra coisa proibida. Então tem uns detalhezinhos que parece que a lei, ela acaba se batendo. Outra coisa estranha nessa área aqui é a gente tem que usar cinto de segurança no carro, mas uma moto não tem. Pois né? Então que é muito mais perigosa, que eu acabei de falar pro Juliãozinho, né? A moto foi feita para cair, né? Tem toda aquela atitude que a gente sente com liberdade enquanto dirige, o vento no peito e tal, mas repara que a gente pode ser o melhor motorista de moto que tem, mas a gente tem que cuidar dos outros bem mais do que durante a condução com o carro. Falando em braço para fora, é um hábito bastante corriqueiro também, principalmente em estações mais quentes. A prática é enquadrada como infração média e lembrando que cotovelo é braço. Então aquele papo de abre a janela, botar o cotovelo para fora, aquilo ali, se pegar um guarda mais irado, também não vai dar certo. Fumar enquanto dirige. O motorista pego fumando no carro com apenas uma das mãos no volante também pode ser enquadrado no mesmo artigo 252. É uma infração média, a mesma penalidade citada antes. É um dos motivos pelos quais muitos veículos já não são mais vendidos com isqueiro e nem cinzeiro. No lugar deles tem uma saída 12 volts ou uma porta USB para poder fazer carregamento de periférico. Pentear o cabelo e se maquiar ao volante. Bajo, eu já vi um louco lá em Floripa fazendo a barba dentro de um Chevette na Mauro Ramos. Ô, louco. Incrível, né? Fazendo a barba, com um presto barba lá, passando na lata lá. Então também um hábito que pode ser enquadrado como uma infração média de trânsito. É a regra mesma dos itens anteriores, dirigir somente com uma das mãos, salvo para sinalizar manobras. Dirigir usando chinelo ou salto alto. O artigo 252 veda o uso de calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais do veículo. Cumprindo essa determinação, se resulta numa infração média. O mesmo vale para tamancos, chinelos, sandálias ou outros calçados com solado ou salto alto, que não firme nos pés, podendo enroscar nos pedais. Sobre dirigir descalço, que é uma briga antiga, eu considero proibido, porque o texto fala em dirigir usando calçado. Tá? Pelo lado da segurança, não tem como pressionar o freio adequadamente descalço. Tá? Os dedos abrem e tu perde firmeza. Então não tem como fazer o uso da pedaleira estando sem calçado fechado. Fone de ouvido. Artigo 252, inciso 6º. Aponta que dirigir usando fones de ouvido é uma infração média. Porém, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, aprovado pelo CONTRAN, determina não autuar o motorista caso ele esteja usando fone em apenas um dos ouvidos. Para mim é a mesma coisa. Pois né? é. O artigo proíbe dirigir utilizando fones de ouvido conectado ao celular ou algum aparelho sonoro, porque isso tira a tua atenção, previne agente de sinalizações sonoras como buzinas, advertências e sirenes. A gente em cidade grande sabe que é bem comum a gente ter que abrir a faixa para que moto de polícia ou carro de bombeiro ou SEAT, SAMU
passe por trás do nosso veículo, né? Com o fone de ouvido, a gente vai estar meio fechado para o mundo exterior e a gente não vai perceber ele vindo de longe. Outra famosa, estacionar longe do meio-fio. Motoristas inexperientes, por medo de ralar a roda na guia, acabam estacionando o carro longe do meio-fio e, dependendo da distância, isso também pesa no bolso. A regra está prevista no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar a uma distância maior que 50 centímetros da guia configura infração leve, 3 pontos na carteira, multa de R$ 88,38. Possibilidade de remoção do veículo. Caso o veículo esteja parado com as rodas a mais de 1 metro da guia, a infração é grave, 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,33. O inciso 3º do artigo 181 do Código Brasileiro também prevê a remoção do automóvel. Estacionar o veículo paralelamente à guia também se enquadra nessa situação. Estacionar em cima da calçada, em cima do passeio, ainda que com apenas 1 ou 2 rodas, também é infração grave, de acordo com o mesmo inciso. No entanto, se preferir não fazer a baliza e procurar melhor por uma outra vaga, não caia na tentação de deixar o carro naquele espaço vazio enorme que tem próximo da esquina à sua frente. O Código Brasileiro de Trânsito define que em até 5 metros do cruzamento não pode haver veículo estacionado, dando multa ao condutor que descumprir essa medida. Então, tá aí uma coisa que todo mundo costuma fazer, botar o carro na esquina. Atrapalha pra caramba quem vai tentar arrancar de lá, tá? Outra coisa interessante, não pode dar marcha ré em esquina também, é proibido. Tá? Tu não pode sair de uma rua e entrar em outra de marcha ré. Sim, inclusive aqui em Beltrão nós temos um problema porque as ruas, aqui algumas ruas não são ângulo de 90 graus. Assim, perfeito. Elas são meio atravessadas. Sim. E aí você está numa dessas ruas um exemplo, a Tenente Camargo, ali próximo ao Ítalo, por exemplo, quem está vindo pela a rua Mato Grosso, por exemplo. Quer entrar na Tenente Camargo, é uma dificuldade. Se tem um carro estacionado próximo à esquina, você tem que ir quase no meio da rua para enxergar, porque não tem ângulo de visão realmente. E o perigo se passa alguém com uma moto, né? Mais próximo da calçada. Aqui na Rua Curitiba a mesma coisa. Só de botar o bico no carro. Na Rua Curitiba, as transversais que cortam, né, Curitiba, aqui no bairro de Nossa Senhora Aparecida, eu não sei se mais para lá também é a mesma situação, mais para o lado do Arrudão. Mas aqui você tem que ir quase no meio da rua para conseguir ver se está vindo um carro ou não. Porque o ângulo, ela não é ângulo reto, né? Ela é meio atravessada, assim. Então é complicado mesmo, muito perigoso. Mas é uma questão de arquitetura da cidade, a gente não tem como mudar fácil isso, tá? Então vai vir da cabeça da gente em prever que tal situação pode ser perigosa ou não. Agir com um tipo de atitude que previne, a gente tem que ser prevencionista, que previne então um problema maior. Verdade. Uma outra coisa, Baixo, que é bem comum quando a gente viaja para cidade grande, pega a pista dupla, tá? Aquele papo de não ceder a passagem. Se a gente é daqueles que a gente fica irritado quando alguém solicita com farol alto a passagem da faixa da esquerda, né? A gente já está na velocidade limite da via, 80, 100 km por hora. Aí chega um cara atrás, começa a dar pisca para a esquerda, começa a dar farol alto. A gente é obrigado a ceder ultrapassagem, mesmo que essa pessoa vá fazer isso acima do limite de velocidade. Então a gente tem a obrigação de dar passagem na faixa da esquerda e caso a gente não faça isso, a gente vai ter uma infração descrita no Código de Trânsito, o artigo 198. A gente nunca sabe qual é a emergência que esse outro carro pode estar sendo influenciado para ativar essa velocidade acima. Então, na dúvida, a gente tem que cumprir a lei e dar passagem. Normalmente é sem motivo nenhum, né? Eu fico até discutindo, cara, a praia está lá, ela não vai embora. Tá? Não precisa ficar apressado reserva o horário que tu vai viajar, e isso não vai ser um problema. Os apressadinhos sempre querem passar, né? Sempre querem passar, sempre vem ali. Às vezes está em 110, 120 e vem um cidadão dando sinal de luz. Você não está, você está na velocidade permitida para a rodovia, exatamente, né? E o cara vem ali te dando sinal de luz, pressionando, porque ele quer ir mais rápido. Agora não confunda, em pista simples a gente não deve colocar o carro no acostamento para que o carro de trás passe. Tá? Ele que se lasque e arrume um jeito de ultrapassar seguramente pela contramão, como todo mundo deve fazer. Tá certo. Agora em pista dupla a gente tem que encostar para a direita e ele passar pela esquerda. Outra baixa que é famosa aqui na cidade, o tal do som alto no carro. A gente está indo para uma festa, quer chegar animado, né? Pode ser aquela tua música preferida no carro e tem que atentar para o volume. Segundo o artigo 228, usar qualquer equipamento que reproduza som mais alto que o estabelecido pelo CONTRAN se está infringindo a lei. Atualmente esse valor segue uma tabela que mede o volume em decibéis. Só se salvam dessas regras buzinas, sirenes, alarmes, sinalizadores de marcha ré e barulhos naturais do motor e componentes obrigatórios. Ainda se pode ser penalmente processado porque, além de estar fora da lei do CONTRAN, a gente perturba o trabalho, o sossego alheio
e vai contra o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Para vocês terem uma ideia do nível de barulho, 100 decibéis equivale a uma furadeira a meio metro da nossa cabeça. Nossa. Tá? E a furadeira é complicada para fazer barulho. Com certeza. E mais uma aqui, jogar lixo na rua. Atirar objetos ou substâncias pelo carro. Isso inclui chiclete, cigarro, copo, garrafa, que eu já vi, lata de refrigerante, né? A gente vai infringir o artigo 172. Se a multa ou pontuação do Código Brasileiro de Trânsito não parece suficiente para a gente guardar o lixo durante o trânsito, sabe que a gente ainda pode ser processado penalmente pelo artigo 37 da Lei das Contravenções Penais. É uma infração média, né? Tem outras coisas, por exemplo, exibir habilidade ao volante, dirigir devagar também dá multa. Tá? Muito devagar, né? Sim, a velocidade mínima é a metade da máxima. Crianças fora da cadeirinha, tem que observar também. E outra coisa interessante, rapidamente falando, sabe aquele pessoal que para um carro estragado na estrada, aí bota capim na estrada para marcar que tem um acidente? Antes de ir embora, tem que ir lá limpar a pista. Se não for feita a limpeza da pista, o capim fica lá para marcar um acidente que não existe, alguma coisa atrapalhando a estrada que não mais está atrapalhando, aquilo é passível de notificação. Então a gente tem que limpar. Por exemplo, tu deixa o triângulo na rua, vai embora e esquece o triângulo. É lixo na rua. Tu vai ser multado porque tu deixou, o lixo vai ser considerado triângulo. E outro para piorar, se tu tá andando com um carro sem triângulo, é falta de item obrigatório. Pois é. Marcelo, a Eliane está perguntando aqui, e moto, é proibido dirigir moto com salto? É proibido. Tem que ser calçado fechado, calça comprida e camisa com manga. E capacete, né? Meu Deus, mas então que tem de gente transgredindo a lei? Sim, a moto é um show. E baixo, aqui no sul nós estamos bem. Tu vê uma imagem de gente andando de moto no norte e nordeste, nem capacete usam. Criança sentada no tanque de combustível. Bom, o Marcelo já falou que dirigir descalço não é proibido. Considerado proibido. Tá? Não é considerado. Só que a lei diz que é para usar calçado fechado. Então, se é para usar calçado, não usar sapato, é proibido. Agora, uma pergunta que interessa muito a nossa região, que o Jader, lá de Dois Vizinhos, está fazendo. O Jader pergunta, o que acontece com máquinas agrícolas na pista, Marcelo? É proibido. É proibido. É proibido, né? É proibido. Elas têm que ser carregadas num caminhão. Pois é, e o pior é que na nossa região, muitas vezes, sem sinalização nenhuma, né? Sim. Você vira uma curva com a novidade cara, com uma colheitadeira ali. Trator, colheitadeira, aquela máquina que parece uma aranha que faz pulverização. Ah, sim. Parece uma aranha. É verdade, aquilo é aqueles pneuzão. Que é alto pra caramba. Altos, tem gente que faz filme tentando passar por baixo dela. Olha só o que causa. Né? Olha, e tem uma pergunta aqui, Marcelo, que essa muita gente vai rir quando ouvir a tua resposta, certamente. O nosso ouvinte está dizendo o seguinte, é o João Ramos. Ele diz assim, nós trabalhamos na construção civil e acompanhamos a onda todos os dias aqui na obra. Tem um amigo que disse que se colocar o uísque como combustível, o carro funciona, Marcelo. Funciona. Claro que não. Para começar, o teor alcoólico de um litro de uísque, quando eu digo litro, uma embalagem de uísque, está entre 40 e 42 graus GL. Quer dizer que aproximadamente 40 a 42% do conteúdo é álcool. E o carro precisa, para funcionar com álcool, pelo menos 91 a 93. Então, a gente vai ter uma mistureba envolvendo o combustível original do carro com uísque. Ele inicialmente vai falhar. Quando a gente consumir esse combustível que está sobrando, que tá quase acabando, a hora que entrar o uísque puro, o carro vai morrer no ato. Fora, de repente, a possibilidade de causar um calço hidráulico, porque como esse líquido vai entrar no motor e não vai ser consumido, ele vai ficar no caminho entre pistão e o cabeçote. Então o pistão vai comprimir a mistura, não vai conseguir, porque fluidos líquidos são incompressíveis, e a gente vai entortar a biela. Uma pergunta, Marcelo, que até nós estávamos comentando aqui na redação essa semana. Agora ficou atraente comprar gasolina na Argentina, porque o preço está baixo, está em torno de 3,50 o litro. 3,50. Faz tempo que eu não faço esse cálculo aí. Exatamente, 3,50 o litro de gasolina na Argentina. E aí tem gente que prefere, que quando aproveita, vai lá e compra gasolina. O carro, os nossos carros aqui, Marcelo, se colocar essa gasolina mais pura da Argentina, com uma octanagem maior, eles não sentem nenhum reflexo? Como é que funciona Dependendo da gasolina, sim, tá? Lembrando que não é proibido trazer gasolina da Argentina, desde que ela venha no tanque, tá? Tu não pode trazer embalagens, garrafas, coisa e tal. A Argentina tem 3 tipos de gasolina. A Amarilla, que tem uma octanagem de 86 rum. Eles têm a Azul, que tem 95 rum. Eles têm a Infinia, que tem 98 rum. A Amarilla deles é uma comum, tá? Ela é, juntamente com a comum brasileira,
é como se estivesse no mesmo patamar. O problema dela é que ela tem um índice de octanagem menor do que o motor brasileiro está exigindo. Então a gente não pode usar a gasolina amarela argentina, mais barata, tem que usar a azul. A azul deles é um misto de octanagem entre a nossa regular e a nossa premium. Então tu tem que colocar azul. A Infinia não é obrigatório usar. A Infinia tu vai lá abastecer se tu tem lá uma BMW série M, uma Mercedes AMG, um Audi da série RS, uma Ferrari, um Corvette. Esses carros têm que obrigatoriamente, para poder ter um desempenho melhor, usar um combustível premium. Então quem vai abastecer na Argentina, use a gasolina do meio, que está lá na placa com os preços, tá? Não precisa usar o Infinia, que é mais cara, e não coloque de maneira nenhuma a Amarídia. Principalmente, azul, então. Tem que ser azul. Principalmente quem tem carro carburado. Não faça isso que o motor vai autodetonar. E sobre a pureza da gasolina, Bajo, antigamente eles colocavam um aditivo que era 2% de oxigênio. Se eu não me engano, em 2010, eles readitivaram o combustível com 12% de álcool. Lembrando que nós temos 27 na nossa regular e 25 na premium. Então, a gasolina deles também tem álcool anidro, em 12%. Vamos para a última pergunta de hoje. São muitas perguntas aqui, mas não tem condições de responder a todas. Eu até peço desculpas aos nossos ouvintes, mas é muita pergunta que vem para o Marcelo. Essas perguntas, inclusive, que nós não fizemos aqui, as pessoas podem encaminhar diretamente no seu Facebook. Sim, vamos lá no Facebook lá, do Onda Tecnologia, ou no meu Facebook pessoal, Marcelo Monteiro da Corrégio, e aí eu respondo lá assim que ela chegar. Tá, ok. A última pergunta de hoje, então, o ouvinte está querendo saber aqui sobre o câmbio automático. O Leandro, ele diz assim, gostaria de saber que tipo de câmbio é o do K+, sedã automático. É um câmbio bom, Marcelo? É um câmbio bicíclico, é um câmbio de acionamento eletrohidráulico, é um câmbio que está no mercado há um tempão, tá? Ele não é aquele power shift famoso da Ford que andou dando uns probleminhas. O power shift ele está só nos carros mais completos, né? O Focus, o Focus Sedan e o Fastback, que é o modelo mais compridinho deles, né? Então é um câmbio epicíclico normal, tá? Não é um câmbio de dupla embreagem, é um câmbio comum da área automática. Não é um câmbio automatizado também. Ô Marcelo, teu parente lá de Grão-Pará, o André, ele está perguntando aqui, gostaria de saber se é interessante essa pergunta também, gostaria de saber se os quadriciclos podem andar normalmente na rua. Aqui onde eu moro eles estão por toda parte. O quadriciclo é um veículo que não está projetado por uma montadora homologada, então tem que ter um projeto assinado por um engenheiro mecânico, engenheiro naval ou aeroespacial, são os três que podem assinar esse tipo de projeto. E ele tem que passar numa inspeção num mecanismo veicular homologado. Então, a gente tem aqui a inspeção veicular do Inmetro aqui na Água Branca, né? Seria uma que podia fazer a inspeção pós aprovação do Detran dos registros de projeto do equipamento. É um veículo todo adaptado, né? Motor é adaptado, caixa de câmbio adaptada, comprimentos adaptados, então eles não podem circular livremente em via pública se não tiverem homologação. Marcelo, muito obrigado e até quinta que vem. Obrigado, até semana que vem. Então, as perguntas que o Marcelo não respondeu, você pode encaminhar diretamente no Facebook do Marcelo, né? Do programa Onda Tecnologia, ou Marcelo Monteiro da Corrégio, né? Isso mesmo. No Facebook pessoal, e o Marcelo vai esclarecer então a sua dúvida, tá bom, pessoal? Agora 8h50. Você acompanhou Onda Tecnologia, com Marcelo da Corrégio. Onda News, a notícia em primeiro.